Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: o uso da tecnologia assistiva para educadores com ênfase no aluno cego. Olá, amigos. Aqui é Antônio Borges, mais uma vez. Eu com meus cabelos brancos, meu suspensório vermelho, e essa semana vamos falar sobre um tema que me é muito caro, que é o DOSVox. O DOSVox é um sistema muito grande e nessa semana nós vamos fixar o nosso olhar para as duas partes que são mais centrais do DOSVox. Nós vamos falar sobre o sistema de arquivos, como é que você acessa um pendrive, como é que se acessa uma informação que está na tela, como é que se acessa uma informação que está nos meus documentos. E vamos também falar sobre o utilitário que deu origem ao DOSVox, que é o seu editor de textos chamado Edvox. Quando nós falarmos sobre a questão dos arquivos, nós vamos dar alguns conceitos importantes e algumas formas de dar nomes no DOSVox que são diferentes do Windows e do Linux. O DOSVox tem algumas coisas que têm nomes específicos. Por exemplo, nós falamos diretórios. O pessoal de Windows chama de pastas, né? Outros sistemas chamam de folders. Mas do DOSVox é diretórios. Nós falamos arquivos, o Windows em português fala arquivos, o Windows em Portugal chama de ficheiros. Bom, cada sistema operacional dá um nome e o DOSVox não é diferente. Dá um nome específico e você tem que aceitar que o nome é esse e utilizá-lo de forma apropriada, porque os utilitários se referem exatamente a essas informações. Bom, vamos falar sobre nomes de arquivos, vamos entender essa nomenclatura, vamos entender como é que você manipula esses arquivos. Como é que você copia, como é que você imprime, como é que você lê e como é que você inicia o processo de edição. Sobre a questão da edição, a gente tem que entender que a pessoa cega, quando edita um arquivo, ela tem algumas questões aí que exigem um tratamento de segurança. E o Edvox é um editor que dá muita segurança para a pessoa quando vai digitar o texto e ela é cega. Um feedback sonoro muito tranquilo, muito detalhado, de tal maneira que a pessoa não se perca no processo de edição, mas também ele não fale demais. É um editor que fala o mínimo, para que você, pessoa com deficiência visual, possa não se perder, mas também não ficar com seu ouvido cansado de escutar informações que são geradas pelo editor de textos. Então nós vamos falar o que tem dentro do editor, como é que ele funciona. Não é muito diferente de qualquer editor de textos convencional, exceto essas questões aí particulares de feedback sonoro, que tem alguns jeitinhos. Mas tem outras coisas que podem causar alguma confusão. O DOSVox ele gosta muito de blocos de linhas. Por exemplo, no caso de um editor com mouse, você pode marcar um pedaço daqui para lá, na diagonal. O DOSVox ele assume que as linhas são marcadas em blocos de linhas. Você pode pegar as linhas, jogar para cima, jogar para baixo, mandar ordenar, mandar fazer um monte de coisa com blocos de linhas. Isso dá uma certa confusão se a pessoa tentar fazer um paralelo, por exemplo, com o bloco de notas do Windows, ou com o Microsoft Word, ou com qualquer outro editor. Tem um jeitinho especial do DOSVox trabalhar com relação a esse tema. E a gente vai dar ênfase também à correção ortográfica. Por quê? A gente nota que a escrita e a leitura das pessoas cegas, a partir da existência do DOSVox, deu um salto. Em particular, a escrita. As pessoas cegas começaram a contar com a facilidade do corretor ortográfico. E aí, a qualidade da escrita melhorou excepcionalmente. Então, vamos dar uma atenção especial a essa questão da correção ortográfica, inclusive com a possibilidade de você, eventualmente, até introduzir uma palavra nova, né? Tem vários detalhes sobre esse processo de edição de textos que a gente vai ver durante essa nossa aula. Eu acredito que vocês vão gostar muito dessa aula, né? Mas essa aula tem um problema. Você tem que praticar, você tem que ter um DOSVox à sua disposição, porque são muitos detalhes. Os detalhes eles ganham sentido
na medida em que você usa. Então, se você não tem o DOSVox instalado, pare um pouquinho, instale o DOSVox para você poder se sentir bem à vontade e poder experimentar tudo aquilo que a gente fala nessa nossa aula. Então é isso. Sucesso para você nesse seu estudo do sistema operacional DOSVox.